Pai, Senhor, amados irmãos, que Deus abençoe a todos. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Agradecemos a Deus por mais essa manhã, em nome de Jesus. E é bom começar amanhã ouvindo a voz do Senhor, ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. É bom saber que o nosso Deus, ele é onisciente. O que significa onisciência? Ele sabe o que está passando dentro dos nossos corações, ele sabe do futuro, ele conhece o nosso passado, ele sabe o que vai acontecer daqui a 2, 3 segundos, ele pesa o coração das pessoas, ele sabe a intenção das pessoas. Nosso Deus conhece o tempo, a temperatura, ele conhece sobre engenharia, matemática, química, e por aí vai. O nosso Deus, ele conhece tudo. Então isso significa onisciência. A onisciência é quando você conhece todas as coisas de uma maneira infinita. Então por isso, amados irmãos, é importantíssimo nós confiarmos em Deus, porque ele sabe o que vai acontecer daqui 5 segundos. E tem situações onde nós não conseguimos entender o porquê, mas nosso Deus sabe. Porque diante dele existe uma grande linha do tempo das nossas vidas. A nossa vida está numa grande linha do tempo. Então, perante Deus, nós temos o passado, temos o presente e o futuro. A nossa vida está apresentada a Deus. E o nosso Senhor, ele move as peças, quando nós somos cristãos, e louvado seja Deus por isso, para nos abençoar. Então, tem situações onde mesmo nós não conseguimos entender aquele momento, nós sabemos que vai ser para o nosso bem. Por isso que a palavra de Deus diz: tudo concorre para aqueles que amam a Deus. Essa palavra é muito importante. Porque, na verdade, o que o apóstolo está falando? Que uma situação negativa, que hoje nós podemos entender, estou passando por essa situação, que tem sido dura, tem sido difícil, tem sido complicada, não consigo entender por que eu estou passando isso. Mas depois nós vamos ver o porquê dessa situação. Depois nós vamos entender o porquê dessa situação. E isso é importantíssimo, quando nós passamos uma situação negativa, quando nós passamos um problema, então nós estamos passando uma dificuldade. Às vezes a gente não consegue enxergar naquele momento qual que é o porquê disso. E às vezes nós culpamos a Deus, mas a verdade é que Deus, de uma forma indireta, ou mesmo direta, numa causa direta, está nos ajudando, está abrindo portas. Às vezes um fechar de portas é uma oportunidade que Deus pode abrir para nós. Nós devemos entender assim. Porque se Deus realmente nos ama, ele sempre vai querer o melhor para nós. E às vezes nós não conseguimos entender no meio de uma situação crítica. A situação ela é tão crítica que você não consegue visualizar nem contemplar o poder de Deus, a onisciência do Senhor. A nossa visão ela vai até a parede. Nós não temos uma visão raio-x como do super-homem. Porém, apesar de a gente não ter uma visão, uma visão que contemple o futuro, nós temos Deus do nosso lado. E ele conhece o futuro. Então ele conhece e ele sabe o que aquela situação vai nos causar no futuro. Vai nos abençoar no futuro. Isso Deus sabe. Nós não sabemos e nós não entendemos. E mesmo se nós soubéssemos, talvez nós iríamos atrapalhar aquela situação. E na verdade iríamos. Por isso que Deus às vezes esconde esse determinado tipo de coisa. Não esconde, não é revelado. Tem situações que Deus revela ou nos orienta. É lógico que Deus nos orienta e nos revela. Através das profecias, através da própria palavra de Deus, através de um hino que você ouve e você presta atenção, através da meditação da palavra. Deus tem falado com o seu povo. Isso é verdade. Porém, tem situações que nós passamos que nós não sabemos o porquê, mas Deus sabe.
né? Porque ele contempla a nossa linha do tempo de uma maneira extensa, né? Uma maneira total. Nós só conseguimos enxergar aquele momento. Então é importantíssimo, amados irmãos, quando nós falamos, olha, confia no Senhor, é nos momentos difíceis mesmo, que no momento fácil, onde tudo está bem, tá fácil confiar em Deus, não é verdade? Quando tudo vai bem, lógico que é mais fácil confiar em Deus quando tudo está bem, né? Ou quando nós estamos vivendo uma situação de complexidade, uma situação difícil, aí fica difícil confiar no Senhor. Porque nós entendemos que o Senhor está contra nós. Davi fazia isso, né? Davi, quando passava por uma situação difícil, ele mesmo falava através do Salmo: o Senhor está contra mim, o Senhor me abandonou, né? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Davi que escreveu isso, né? Senhor, Deus meu, por que desamparaste? Depois falado por Jesus Cristo na cruz. Então, às vezes, nós temos sentimentos nas nossas vidas de desamparo, parece que Deus nos desamparou, parece que Deus nos esqueceu de mim, como o salmista Davi fala, mas, na verdade, é que tudo está no plano do Senhor. Tudo concorre a bem daqueles que amam a Deus, até as situações negativas, até os problemas e as dificuldades. Se nós pudéssemos olhar a situação, né, e ver a nossa vida do alto, nós entenderíamos muito mais o poder de Deus. Muito, muito mais. E às vezes nós devemos fazer isso, amados irmãos. Olhar, né, e perceber, né, o que é, se eu estou passando aquela dificuldade, se tem um bloqueio, se existe uma barreira, um problema que eu estou passando. Aí podemos até pedir para o Senhor: Senhor, mostra-me qual que é a sua vontade. Por isso que quando nós oramos a oração do Pai Nosso, seja feita a vontade do Senhor. Por que nós oramos dessa maneira? Por que Jesus Cristo nos ensina a orar dessa maneira? Seja feita a sua vontade. Por quê? Porque a vontade de Deus é perfeita. As nossas vontades são imperfeitas. Nós enxergamos até o momento. Nós enxergamos até aquela situação onde nós estamos passando. E às vezes a situação ela é tão complexa e tão difícil que nós não temos a capacidade espiritual de enxergar além daquela situação. Mas Deus enxerga muito mais, Ele vai muito mais além do que aquela situação que nós estamos vivendo. E às vezes tem coisas que são permissíveis, né? Que Deus realmente permite que elas aconteçam para nos ajudar lá na frente. Porque Ele sabe que nós somos pessoas que às vezes não conseguimos enxergar a verdade na sua totalidade. Nós gostamos de meias verdades, né? Mas Deus não, Ele quer a verdade completa, que a verdade se estabeleça nas nossas vidas de uma maneira completa e não meia verdade. Não meia verdade, né? Aquela situação superficial. Quando Deus abençoa, Ele abençoa na sua totalidade. Ele quer que a nossa vida seja abençoada na sua totalidade. Por isso que é importantíssimo confiar no poder de Deus. Confiar no julgamento do Senhor. Confiar na onisciência do nosso Deus, que é onipotente, é onipresente, está em todos os lugares. Dele é todo o poder e emana todo o poder. Quem que nós vamos temer? Não é verdade? Quem que nós temeremos se nós, do nosso lado? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Como o apóstolo Paulo fala, com grande propriedade. E é verdade isso. Né? Às vezes nós deixamos os problemas nos levarem para uma situação, né, de descrença. Isso é terrível, isso é ruim. Por mais que a situação seja difícil, vamos confiar mais no Senhor. Né? No Novo Testamento, um pai falou, quando Jesus Cristo estava prestes a fazer um milagre, Jesus Cristo perguntou e o pai respondeu: Senhor, ajuda na minha incredulidade.
Então, às vezes, nós precisamos disso, que Deus nos ajude na nossa incredulidade. Porque tem situações que realmente afetam a nossa fé, afetam o nosso raciocínio espiritual. E às vezes nós não pensamos rápido como deveríamos pensar. E o pensamento rápido, na verdade, é a confiança no Senhor. Você não precisa refletir, ter uma ideia, né, uma ideia sobrenatural, uma ideia do cientista como Einstein. Não, você não precisa disso. Às vezes a gente precisa pensar de uma maneira mais simples, bem simplória. Olha, eu vou confiar em Deus. Esse é o aleluias. Esse é o Deus que eu confio. Eu confio nesse Senhor. Ah, mas você está passando por enfermidade, eu confio no Senhor. Ah, mas você está com problema na pandemia, eu confio no Senhor. Ah, mas tem um problema na sua família, de relacionamento, eu confio no Senhor. Ah, mas seu filho ainda não se salvou, confio no Senhor. Ah, estou passando problema no meu trabalho, tenho meus desafios, não estou conseguindo ultrapassar, não estou conseguindo trabalhar direito, eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Essa é a grande ideia. Às vezes nós imaginamos que nós precisamos ter ideias fabulosas. Né? Ideias, Senhor, me dá uma ideia fabulosa. Não precisa desse tipo de ideia. O que nós precisamos é confiar no poder do nosso Deus, mesmo sofrendo. Aí está a grande dica. Essa é a grande dica que fica. Né? Desculpe a rima, mas é verdade. Nós precisamos confiar mais no Senhor nos problemas e nas dificuldades ali, no meio da dificuldade, no meio da atrocidade, no meio ali do furor. Veja o exemplo de Sansão. Sansão estava num momento confuso ali no final da vida dele. Os 2 olhos vazados, não enxergava nada. As pessoas rindo dele, ele sendo uma comédia. Não é? Você imagina as coisas que Sansão ouvia. Ah, Sansão não é de nada. Olha aí, Sansão, você está acabado, você está destruído, você está morto. Imagina as atrocidades, as infâmias que Sansão ouviu ali quando ele entregou ele mesmo. Né? Na verdade, ele estava naquela situação por ele mesmo. Não foi Deus que tirou o poder dele, foi a desobediência dele. Foi a atitude, né, que ele teve de não respeitar as coisas do Senhor, de não guardar realmente como um homem de Deus. Ele chegou naquele momento. Mas naquele momento, inclusive, Sansão é considerado um dos heróis da fé. Capítulo 11 de Hebreus fala sobre Sansão. Então, no momento, olha só, amados irmãos, como eu gosto dessa passagem. Essa passagem de Sansão fabulosa no tema que nós estamos falando, na confiança do Senhor e confiar nos planos de Deus. Sansão, como é que ele estava? Estava totalmente confuso. Olhos vazados, né? Os olhos vazados furaram os olhos de Sansão. Estava totalmente incapaz, impossibilitado. Pessoas, né, ofendendo ele, tirando o sarro dele. No vernáculo popular, ofensas, gritarias, né, de pessoas louvando outros deuses ali, porque os filisteus adoravam outros deuses. Então você ouvia, provavelmente, é lógico, né, Sansão ouvindo ali as pessoas adorando o deus tal, porque Sansão estava ali, sendo que Sansão estava ali por causa dele. Não foi nenhuma operação satânica, não. Ele mesmo se colocou naquela situação. Mas no meio da confusão, no meio da bagunça, no meio da desordem, no meio do pecado, Sansão se lembrou do Senhor. E aí o poder dele voltou. E a Bíblia diz, né, e ele pediu ali, coloca numa das colunas. Coloca numa das colunas. Ele tomou, a atitude dele foi o quê? Confio no Senhor. Eu sei que o poder de Deus vai se manifestar. Eu sei que a glória de Deus vai se manifestar. Então, amados irmãos, por isso que é importante confiar na onisciência do Senhor, no meio da confusão. Né? Às vezes as pessoas estão tirando sarro da sua vida, estão falando, você não vai conseguir fazer isso, não vai conseguir fazer aquilo, ou sua família vai ser desta forma, ou de outra forma, porque você está numa situação negativa, porque você está numa situação onde
realmente tem necessidade, né? Onde você está ali confuso, como Sansão estava. Imagina a cabeça de Sansão. Sansão devia estar super confuso, as ideias confusas, mas o que ele fez? No meio daquela confusão, ele levantou a voz do Senhor. E é isso que nós devemos fazer. Confiar na onisciência de Deus. Confiar plenamente, não é só confiar na onisciência de Deus, confiar plenamente, 100%. Mesmo no meio da confusão, mesmo no meio da bagunça. Pastor, minha vida está uma bagunça. Pastor, minha vida está uma confusão. Não sei para onde ir. Então confie no Senhor. Não sei qual decisão tomar. Confie no Senhor. Pastor, mas como é que eu faço isso na prática? É fazer uma oração simples. Senhor, estou passando por isso, aquilo, mais isso, ao cubo com outra coisa. 3 vezes mais. Ao cubo é quando nós levamos 3 vezes mais. Porém, você coloca o porém. Na oração você vai colocar o porém e o entretanto. Porém, entretanto, eu confio em ti, eu confio na tua decisão. Tem situações, amados irmãos, que a gente tem que orar assim, não tem outro jeito. Não ore para Deus, eu quero uma grande ideia. Não, deixa Deus resolver. Deixa Deus resolver. Tem situação que é Deus que vai resolver, não adianta nada. Eu vim com uma ideia mirabolante, uma ideia fantástica. Não. Deus vai operar. Tem situações que Deus tem que operar. E quando a pergunta é, e quando devemos deixar para Deus? Deveria ser tudo. Mas principalmente as situações onde nós sabemos que nós não conseguimos resolver, uma situação que vai além do nosso entendimento, que vai além da nossa razão, que vai além da nossa perspectiva, vai além da nossa prospecção, vai além. Não tem como eu pensar nem, né, o que é prospecção. É quando você coloca uma ideia para frente daquilo que você pode esperar, já foi além daquilo que você pode esperar, já foi além daquilo que você poderia estar fazendo. Foi muito além. Por isso que o homem tem que confiar na onisciência de Deus. Porque Deus, né, ele consegue ver além daquilo que está acontecendo, além daquilo que está, né, o que está nos incomodando. Ele pensa além. Nós não conseguimos pensar além porque nós não temos onisciência. A pandemia, eu sempre falo, é um exemplo disso. Mas Deus sabia que a pandemia viria. Deus sabia que ia ter problemas, dificuldades, pessoas iam ficar doentes. Deus sabia de tudo isso. E Deus tem se mantido fiel na nossa família, na nossa casa. Deus tem demonstrado a sua bondade. Deus tem mostrado a sua redenção. A sua glória tem se manifestado mesmo no meio da pandemia. E isso é importantíssimo e essencial que nós pensemos. Mas olha, Deus sabia que ia acontecer uma pandemia? Ou Deus, será que não sabia? Será que a pandemia pegou Deus de surpresa? Lógico que não, amados irmãos. Lógico que não. Se nós pensarmos assim, estamos extremamente equivocados. Estamos no espírito do erro. Que vem de Satanás. Né? A palavra pecado é do original do hebraico, né? Que significa errar o alvo. Para acertar o alvo, o que nós precisamos fazer? Confiar no poder de Deus. E tem situações que é somente Jesus Cristo. Quando a gente fala somente Jesus Cristo, porque tem coisas que a gente pode solucionar no nosso dia a dia. Nós temos autonomia bastante para resolver nosso dia a dia e glória a Deus, santo é o Senhor, por isso, porque nós temos autonomia. Agora tem situações que vai além ao nosso entendimento, além do nosso raciocínio, além das nossas ideias, além dos nossos projetos. Por mais que nossos projetos fossem exatos, não é? Quantas pessoas tinham projetos exatos aí antes da pandemia? Vou fazer isso, vou planejar, já tenho um dinheiro para isso, já separei isso, esse é meu plano, essa é a minha viagem, bum! Veio a pandemia. Perdeu os recursos, perdeu a viagem, perdeu decisões. Quantas pessoas deixaram de casar pela pandemia? Não é verdade? Quantas pessoas falaram, eu vou me casar. Não chegou nem no casamento. Chegou nem no casamento, perdeu a vida. Quantas pessoas?
Por isso é importantíssimo, é essencial, faz parte da nossa vida, né? Nossa vida, como eu falo, nossas vidas, a vida do cristão. Chega um ponto que, né? Quando eu falo chega um ponto no sentido que temos que confiar em Deus. Tem situações que eu falo, não, aí é só Deus, não tem como fazer. Por mais que eu pense em fazer, por mais que seja com a força das minhas mãos, com a minha intelectualidade, com a minha visão, né? Eu sou uma pessoa visionária, pastor. Mesmo assim, não se compara, não é, com a visão celestial, com a visão de Deus. Nosso Deus é um Deus poderosíssimo, Ele pode resolver qualquer situação e nós precisamos depender mais dele. Tem situações que nós não conseguimos resolver e precisamos recorrer a Deus. Deus é o Deus onisciente, onipotente, onipresente. Ele tem estado conosco, Ele quer nosso bem-estar. Deus quer que nós tenhamos uma vida de sucesso. E para ter uma vida de sucesso, nós devemos fazer aquilo que está escrito em Hebreus capítulo 11, que fala sobre a fé. Confiar no Senhor, porque mostra que os heróis da fé, aqueles que confiaram em Deus, viram e contemplaram a glória de Deus. Amém? Que os irmãos tenham um bom dia, em nome do Senhor Jesus. E lembre-se, amados irmãos, vamos viver o extraordinário de Deus.